Muito boa noite. Quero dar as boas-vindas aos associados e associadas do IF, que estão aqui para essa mesa de debates online, que inaugura a nossa série de eventos técnicos desse segundo semestre de 2024. Fizemos uma programação bastante voltada para a reforma tributária, que iniciou-se no ano passado, com a aprovação da emenda constitucional 132 e prossegue em tramitação no Congresso Nacional, primeiro com uma votação na Câmara dos Deputados, depois no Senado, com a regulamentação dessas mudanças. Então, teremos eventos agora a partir de agosto até dezembro e com uma programação, como eu disse, voltada para essas novidades. E eu queria agradecer, então, a presença de todos e especialmente dos palestrantes de hoje, a doutora Elisângela Oliveira, que vai fazer a primeira palestra, o doutor Tadeu Negromonte, que fará a segunda palestra, e, finalmente, o professor Marcelo Rios, presidente do Instituto de Estudos Fiscais, que fará a última palestra. E o tema que nós escolhemos para inaugurar esses eventos do segundo semestre são aspectos específicos, aspectos práticos específicos da não cumulatividade, tal como estão veiculados na emenda 132 e, especialmente, no projeto de lei complementar já aprovado na Câmara dos Deputados, para criar e definir as normas gerais do IBS e da CBS, que, inclusive, a emenda constitucional 132 determina que sejam normas idênticas. Então, é um tema realmente que está sendo objeto de muita discussão, artigos na internet, nos sites jurídicos, muitos debates. É um tema que ainda está em aberto, porque a Câmara dos Deputados votou em primeiro, como uma primeira aproximação, aprovou um projeto de lei complementar, mas ele vai ser aprovado e antes, né, debatido no Senado, vai retornar provavelmente à Câmara. Então, é uma matéria em discussão que os debates e as construções de cada um podem, inclusive, influenciar o processo legislativo. Queria agradecer as pessoas que estão aqui, que são associados, associadas do IEF, que são membros do nosso grupo de pesquisa de finanças públicas da PUC Minas, e então nós decidimos fazer uma abordagem começando com uma palestra com partes introdutórias da Elisângela, para trazer para a discussão pessoas que ainda não estão totalmente atualizadas, e vamos terminar depois com outras duas palestras que vão escolher temas mais específicos. Então, muito obrigado, professor Marcelo Rios, muito obrigado aos doutores Tadeu e Elisângela. A doutora Elisângela é mestra em Direito Público pela PUC Minas, pelo Programa de Pós-Graduação em Direito, com uma dissertação na área do direito tributário, especificamente da educação tributária, e é advogada aqui em Belo Horizonte e também é diretora do Instituto de Estudos Fiscais. Elisângela, muito obrigado. Você tem a palavra. Eu agradeço, Marciano. Deixa eu só colocar minha tela já para compartilhar. Deu certo aí? Uhum. Boa noite a todos. Agradeço, primeiramente, o convite, Marciano. É sempre uma honra fazer parte dessa mesa de debates. Cumprimento os meus colegas de mesa, Marcelo e Tadeu, os quais eu sempre aprendo muito, né? A gente sempre participa dessas mesas, temos muito a aprender. E essa audiência sempre tão seleta do IEF. A proposta que foi a mim pedida, né, era para fazer exatamente um comparativo entre a Emenda Constitucional 132 e o PL 68. E eu fiquei refletindo para trazer aqui um pouco, antes de adentrar, a necessidade da gente trazer um contexto da situação atual, né, como nós temos hoje nosso sistema tributário e o que ele se propõe a mudar. A reforma tributária, ela é uma realidade, para o bem ou para não tão bem assim, é o nosso rumo. E isso não quer dizer que a gente possa ir simplesmente no piloto automático. A gente precisa ter muita cautela, principalmente nessa fase de regulamentação das leis complementares,
sob pena da gente ter as promessas do futuro, né, perpetuando sempre os riscos do passado. E é inegável que um dos pontos dessa reforma tributária é a confiança que se exige uns dos outros. A gente vê uma exigência de confiança nos discursos dos idealizadores da reforma, do Congresso, do Executivo, e a gente sabe que esse tipo de confiança no direito tributário, seja por questões históricas ou culturais, nem sempre é muito fácil. Mas a gente não pode perder o nosso rumo, que é a reforma tributária, que está posta, ainda que não seja ideal, é a que foi possível neste momento, mas inegavelmente ela era necessária e urgente. Então, de largado, o nosso objetivo aqui é verificar o discurso, né, que a gente ouve dos idealizadores, se ele de fato está fidelizado ao arcabouço legal que se desenha. Você está passando um slide? Então, eu trouxe aqui um contexto, né, do nosso sistema tributário atual sobre a não cumulatividade. Aqui eu elegi esses 3 tributos incidentes sobre o consumo, eu excluí o ISS, porque não tem essa previsão da não cumulatividade, por óbvio. E eu queria chamar a atenção desde o início, não vou fazer a leitura, mas que essa redação trazida, por exemplo, do ICMS, né, que ele é não cumulativo e que ele vai ser compensado sempre com o montante cobrado nas operações anteriores, ela basicamente se repete no IPI. O PIS e COFINS não, ele tem uma amplitude maior, mas a Constituição declina, né, para a lei, para que ela possa definir os setores ali onde estariam os tributos, a sistemática da não cumulatividade do PIS e COFINS. E por que que de largada a gente traz um pouco a nossa Constituição? Porque esse verbete cobrado, principalmente relativo ao ICMS ou IPI, apesar dessa previsão expressa da não cumulatividade, ele nunca foi interpretado como sendo oriundo de um efetivo pagamento do imposto por parte do remetente, mas apenas como sinônimo de incidente. Lá na década de 90, discutia-se muito se esse cobrado era aquele de imposto destacado, incidente, ou se era efetivamente pago pelo remetente. Doutrina, jurisprudências, pareceres, muitas discussões em torno disso para decidir-se, então, que a efetiva compensação dos impostos bastaria, então, a incidência na etapa anterior, independente da empresa fornecedora ter recolhido os tributos aos cofres públicos. E essa interpretação faz muito sentido, porque, de fato, aquilo que a gente tem como resultado aritmético entre os débitos e créditos é exatamente a carga tributária. Então, isso é importante trazer aqui para a gente ter isso em mente, tendo em vista as redações que a gente vai analisar da emenda constitucional. O próximo slide eu trouxe, então, aqui as distorções que existem, que afetam os preços relativos aos bens e serviços e que prejudicam substancialmente a alocação e investimento da eficiência dos investimentos. Então, algumas dessas distorções, como a cumulatividade. As empresas elas não conseguem compensar parte ou totalidade dos tributos pagos ao longo da cadeia, o que torna tudo que é fabricado no Brasil muito, muito caro. Eu tenho uma base sempre fragmentada e imperfeita. Eu não sei o tributo, os impostos incidentes na mercadoria, outro para serviço, uma dificuldade enorme de definição. Hoje, antes de começar aqui, a gente estava conversando sobre a questão da industrialização por encomenda. Se discute até hoje se é ISS, CMS. Então, essa base fragmentada e imperfeita gera muita onerosidade no nosso sistema. Competências tributárias diversas, com mais de 27 legislações sobre os estados, diversos regimes especiais, legislações municipais, uma multiplicidade de concessão de benefícios fiscais, gerando uma insegurança jurídica e fazendo com que o nosso sistema seja atual, cumulativo, disfuncional, injusto socialmente, complexo, uma tributação em cascata, irracional em termos de operacionalidade e regressivo. Com isso, a gente percebe os resíduos tributários e a cumulatividade residual, que nada mais é do que, como eu tenho um tributo que incide sobre ele mesmo, como esses que a gente está tratando, eu acabo não aproveitando todo o tributo incidente na cadeia anterior. Um tributo que incide sobre outros tributos, que ainda faz parte do nosso sistema. Um tributo não recuperável e a recorrente restrição dos créditos e quaisquer desses tributos.
Esse efeito negativo do resíduo tributário na economia produz repercussões na competitividade dos preços e serviços. E tudo isso afeta nada mais que o fluxo de caixa das empresas. Contribui essas características atuais, faz com que o tributo seja fator de decisão em qualquer atividade econômica, e isso não é desejável. Lá ainda, né, nos idos de 90, eu trouxe aqui apenas a Lei Candino, não trouxe dos outros tributos, para não estender muito, a gente tem uma não cumulatividade plena, né? Se a gente faz a conjugação da Constituição com o artigo 19 e com o artigo 20, que inclusive conferia como a obtenção de crédito de bens destinados ao uso e consumo, sem dúvida alguma a gente visualizava uma não cumulatividade plena. Era uma promessa. Mas a gente nem tem como trazer aqui, transcrever o artigo 33 de tantos incisos riscados ao longo do tempo que foram sempre postergando a tomada desse crédito, de modo que a tomada de crédito de usos em consumo só vai se efetivar a partir de janeiro de 2033, quando o próprio CMS já estará extinto. A mesma acontece com a energia elétrica. Então, a gente percebe que esses impasses à não cumulatividade também é uma mudança substancial aqui, e esse slide é muito importante, que relaciona-se aos créditos físicos e aos créditos financeiros. Nós sabemos que os créditos físicos seriam aqueles relacionados às próprias mercadorias destinadas à revenda, como também os insumos, matéria-prima, produto intermediário consumido no processo de industrialização. Mas no IPI, por exemplo, a gente só gera direito a crédito quando a gente verifica que tem um contato físico, químico, biológico, equipamento que seja indispensável ao produto final. E ninguém aguenta mais discutir também se isso encostou, não encostou, teve contato, vai gerar direito ao crédito ou não. Todas essas disfunções, elas geram custos e materiais que incorporam fisicamente o produto, que são essenciais e que não dá direito ao crédito. A energia elétrica, por exemplo, quem dá conta de fazer aqueles laudos para poder interpretar que ela vai dar ou não direito ao crédito? E essa é a lógica do sistema atual. O crédito financeiro que a gente precisa ter em mente, resumidamente, né, é sinônimo de crédito amplo. Ele não onera mais a atividade produtiva. Então, essa, inclusive, é uma das promessas da reforma. Por exemplo, se a gente tem uma empresa, professor, e aí a gente adquire material de limpeza, ele não faz parte do meu produto, da minha mercadoria, então eu não posso tomar crédito. Já com crédito financeiro, eu vou mudar minha racional e começar a pedir as notas fiscais, porque tudo aquilo que eu tenho de aquisição para minha atividade empresarial vai me gerar crédito, pelo menos em tese. O mesmo acontece com o PIS/COFINS, que embora tenha mais amplo, também o fato da Constituição ter delegado para a legislação infraconstitucional o conceito de insumo gera inúmeros debates. Nesse contexto, a gente tem a reforma tributária, estou passando bem rapidamente, né? Que trouxe aí a unificação dos tributos, né? Um IVA dual, do IBS e CBS, e trouxe como os principais objetivos essa neutralidade, essa simplicidade e novos princípios constitucionais tributários. E aqui eu gostaria de chamar a atenção para esse princípio da neutralidade, porque aqui, pela primeira vez, o princípio da neutralidade está posto na Constituição expressamente, assim como na lei complementar. E essa neutralidade aqui, a gente não está falando de neutralidade de carga, porque é óbvio que hoje um segmento vai ter uma carga maior do que o sistema atual. Outros menores, outros vão ficar mais ou menos iguais. A gente está falando de neutralidade do IVA, que está ligada essencialmente à não cumulatividade, independente dos agentes de toda a cadeia produtiva. A neutralidade do IVA ela evita diferenças da carga tributária decorrente, por exemplo, da posição de um contribuinte na cadeia econômica e do número de fases que isso pode acontecer. Em resumo, né, o tributo ele deixa de ocupar aquele espaço de diferencial competitivo. O princípio da neutralidade nada mais é determinar que o ônus do IBS e da CBS inteiramente seja suportado pelo consumidor final, jamais pelo contribuinte. A gente tem aí a tributação no destino, a implementação da não cumulatividade prometida pela Constituição. Aí eu trouxe aqui, nesse sistema, né, da neutralidade, que hoje a gente sabe que as empresas
o tributo é um fator determinante para saber onde eu vou colocar meu CD, onde eu vou levar minha empresa. Com essa mudança, a gente faz a seguinte reflexão: onde então os concorrentes vão encontrar vantagens competitivas? Obviamente nos custos logísticos, ou até mesmo no custo de compra de insumos, né? Porque o tributo ele não vai mais influenciar o preço, ele nem é mais calculado por dentro, né? Então, essa lógica da reforma tributária, de retirar o tributo na formação do preço, é uma mudança substancial do paradigma que a gente precisa ter em mente. E a Constituição, né, a emenda constitucional, ela vem trazendo essa previsão da neutralidade, em cima disso que eu estou dizendo, repetindo, né, aquilo que a gente viu, uma redação um pouco semelhante na não cumulatividade, com aquele montante cobrado, mas ela trouxe uma exceção, né, um ponto e vírgula aqui, que quando ela veio já nos causou uma certa preocupação, que é exatamente quando ela delega para a lei complementar a exceção a essa não cumulatividade, né, no caso aqui, para uso e consumos pessoais, né, ou hipótese prevista na Constituição. A lei complementar, ela é tanto do IBS quanto da CBS, então lá no artigo 195 se repete. E hoje, então, nós temos a emenda constitucional, em contraponto àquele slide anterior, com o princípio sendo, né, guiada, o IBS e o CBS sendo guiado pelo princípio da neutralidade, créditos financeiros e a não cumulatividade plena, né, com todos essas promessas de simplificação, de cobrança no destino, para sanar todas essas distorções existentes. Rapidamente aqui, uma cadeia de produção, eu vou deixar os slides, então eu não vou passar todo para não tomar muito tempo, mas se a gente considerar um IVA de uma alíquota, eu coloquei uma alíquota de referência de 25 só para facilitar a conta mesmo, no processo de fabricação e comercialização, por exemplo, de uma camisa de algodão, a gente vai ver que tudo que acontece nas etapas, ela faz com que, lá ao final, o consumidor, ao comprar a camisa por 250, ele visualiza que o preço sem imposto é 200 e o preço com IVA é 250, sendo que esse 50, ele equivale exatamente ao valor do IVA pago em toda a cadeia. Então, independente se eu tenho uma cadeia com 3 agentes, 4, 2, aquele IVA final que o consumidor vai pagar, ele se equivale a essa somatória, essa é a lógica da não cumulatividade. Isso é muito importante trazer, porque também traz a questão da transparência, de consciência fiscal, né? A transparência que foi abarcada lá na Constituição de 88, demorou quase 20 anos para ter uma legislação para dispor sobre isso, e quando veio, a gente, né, participa aí de diversos programas de conscientização fiscal, que as pessoas não entendem nada que está numa nota fiscal, com aquele FAST, EST, MULT lá, enfim. Agora não, acho que fica mais transparente de fato. Então, são pontos positivos e que tenta se aplicar de fato a não cumulatividade. Aqui é só um diagnóstico do que está nesse PL 68, como ele está disposto, né? E, finalmente, aqui a gente vai trazer o PL, já entrando em comparação com a emenda constitucional. Ele reafirma o princípio da neutralidade do IVA, né? Trazendo expressamente aqui que a neutralidade evita distorcer as decisões de consumo e organização das atividades. Essa é a lógica de uma simplificação da reforma, que gere crédito para todas as aquisições que estejam ligadas ao desenvolvimento de uma atividade econômica. Mas altera aqui a nossa lei complementar, do artigo 28 ao 37, que dispõe na seção 9 sobre a não cumulatividade, já nos causou uma certa surpresa e estranhamento quando no seu caput do artigo 28 mudou toda a lógica. Se lá na Constituição a gente estava falando de cobrado, e havia uma previsão para que pudesse exigir o pagamento, mas era exceção, né, em dois momentos lá, aqui a regra passou a ser quando ocorreu o pagamento. Então, se eventualmente eu poderia exigir a comprovação do pagamento, na PL a história toda mudou. Vai ser exigida a comprovação do pagamento para que o contribuinte possa se creditar. E aí, o contribuinte ele pode se creditar efetuando o pagamento daquele fornecedor que não fez ou através do split payment, né? Observe, então, que a emenda constitucional um programa de tecnologia de informação acessível. Oi, posso continuar aqui, Marciano?
Observe, então, que a emenda constitucional, ela trouxe essa previsão, né, de lei complementar e em confronto, exatamente o que diz a Constituição. A meu ver, né, a Constituição, ela traz uma situação excepcional a ser aplicada em operações muito específicas. E se isso se tornar a regra, tal como está no PL, eu acho que a gente vai ter um esvaziamento do desenho elaborado todo em torno do IBS e da CBS. Aqui eu destaquei também a questão do documento idôneo, né, porque a gente sabe dos problemas que existem quando a fiscalização descaracteriza a idoneidade do documento e traz esses efeitos retroativos. Nesse mesmo artigo, no parágrafo 6º, me chamou a atenção que nesse segmento específico, que são dos combustíveis e dos serviços financeiros, é dispensado a comprovação do pagamento. E a apropriação dos créditos, que trata no caput, ela vai ser permitida, não precisa exigir o pagamento nesse caso, e vai ser equivalente àquilo que estiver no documento. Mas no substitutivo, quando foi aprovado, eles inseriram essa última redação, que esses créditos, para que possam ser apropriados para esse segmento sem a comprovação do pagamento, só vai ser permitido se eles forem validados pelo Comitê Gestor, no caso do IBS, ou pela Secretaria da Receita Federal, no caso da CBS. Então, a gente já começa a ter uma certa insegurança de como que será isso regulamentado. Será que não vai trazer um sistema burocrático com uma certa morosidade, que é exatamente aquilo que a gente quer combater? O artigo 29, ele traz a vedação da apropriação dos créditos para aqueles bens que são seguidos considerados uso e consumo, e aqui eu achei uma redação um pouco confusa também, desnecessária, porque eu acho que ela vai trazer mais confusão, meu modo de ver, porque o dispositivo ele cria uma restrição, em seguida ele flexibiliza algumas hipóteses. Eventualmente a gente pode ter um caso dos limites. E aí, como que a gente vai resolver isso? Mais demanda, mais contencioso para poder resolver? O ideal aqui seria talvez ajustar esse artigo, tirar esses incisos e parágrafos. Por exemplo, aqui, ó, fica vedada a tomada de crédito de armas e munições sobre consumo pessoal, mas se tiver ligado à operação do contribuinte, lá no inciso 2 abaixo, fala que por empresas de segurança pode ser tomado crédito. E as empresas de clube de tiro, que compram armas e munições, elas não vão poder tomar crédito? Então, acho que a redação, ela falou demais e pode gerar muita confusão. O artigo 33, ele, para mim, ele é muito a espinha dorsal de tudo isso que a gente está falando da normatividade, mas ele vai ser mais aprofundado pelo colega Tadeu, mas eu queria trazer aqui só um ponto que eu acho interessante, é que se extrai dessa nova normatividade o signo da compensação diferentemente. A gente sempre teve a compensação pensando no artigo 156 do CTN, extingue o crédito tributário. E aqui a gente percebe que a compensação ela vai ocorrer como uma forma de apurar o valor devido do IBS, né? Ou mesmo do eventual saldo credor. E o que mais me chama atenção aqui, que eu gostaria de conversar e refletir com vocês, é o artigo 34, porque ele trata da decadência do direito. E como a gente sabe, a decadência é a perda, né, do direito em virtude de seu exercício não exercido pela parte do sujeito de direito. Mas olha só, se o contribuinte escriturou os créditos, não há que se falar na inércia de sua parte pelo simples fato de não ter, por exemplo, débitos no montante suficiente para compensar com os créditos escriturados. Da forma como está, a decadência ocorre exatamente da apropriação do crédito, que é da escrituração, e não a partir do momento. Eu sei que lá fala que de uma vez apropriado, você poderá pedir ressarcimento e tem aqueles prazos de 30, 60, 180, a depender da conformidade, que a gente também espera que isso funcione, mas eu acho que a decadência aqui, ela tem que se dar no prazo para se escriturar o crédito, não para utilizar os créditos, né, do crédito já apropriado. A sessão da não cumulatividade terminou, mas eu achei esse artigo interessante para a gente trazer, eu já vou caminhando para o final, tá, Marciano? Que é exatamente também o que gera bastante debate, que é a questão do fornecimento de bens e serviços para uso e consumo pessoal de forma mista, né? Aqui essa expressão a título exemplificativo é sempre muito delicada de ser trazida numa lei complementar. E eu faço ressalva aqui ao plano de saúde e educação.
A meu ver, aqui, vedar a apropriação do crédito de plano de saúde, ela desestimula as empresas a oferecerem planos de saúde para os seus funcionários. Isso pode impactar milhões de brasileiros que utilizam desses planos. Numa das entrevistas promovidas pelo Ministério da Fazenda, eu acho que lá no final do PL também, tem uma justificativa que a concessão dos planos de saúde aos empregados seria enquadrada no conceito de fringe benefits, isso que é a remuneração indireta. O que ele quer dizer com isso? A justificativa de se manter. Que se o empregador não oferecer o plano de saúde, o próprio empregado, ele vai tirar da remuneração dele e vai fazer o plano de saúde. E a gente pesquisou na ANS, né, em fevereiro de 2024, que não é bem assim. Os dados mostram que hoje no Brasil a gente tem 51 milhões de beneficiários de plano de saúde e apenas 8 milhões, menos de 18%, que são usuários individuais e familiares. E a gente não pode esquecer também que muitas das empresas, elas concedem plano de saúde não por uma liberalidade, mas por uma obrigação legal decorrente de convenção de trabalho, de acordo trabalhista, né? O mesmo acontece, a mesma reflexão há de ser feita com a educação, né? Porque se você restringe o crédito dos serviços educacionais, você viola frontalmente o artigo 205 da Constituição. E desconsidera que os cursos, a capacitação técnica, elas têm uma relação direta, sim, com a atividade produtiva do contribuinte. Esse artigo chama atenção o parágrafo 3º, porque ele remete ao regulamento, e aqui a gente trabalhando com o IBS, vamos falar do comitê gestor, para estabelecer critérios para definir o que seria bem de uso e consumo ligado exclusivamente à atividade econômica do contribuinte. A Constituição, ela não determina que seja o regulamento, ela fala que quem vai fazer esse papel é a lei complementar. Há uma flagrante inconstitucionalidade aqui, quando a lei complementar delega isso para um regulamento e coloca ainda estabelecer critérios. É um desrespeito, né? Eu deixei aqui a neutralidade, porque o crédito ele deve ser amplo se a gente está trabalhando nessa visão. E todas as aquisições inerentes ao desenvolvimento da atividade econômica têm que gerar o crédito, não preciso de um regulamento estabelecendo critérios. Na verdade, a gente não trouxe um conceito do que seria o bem de uso e consumo pessoal, e aí fica esse tanto de costura aí que gera uma certa insegurança. Finalizando, né, os pontos de reflexão. Afinal de contas, o crédito cobrado com crédito pago, né? A Constituição aqui no 156, parágrafo 5, ela trouxe como exceção a lei complementar dispor sobre aquilo que teria exigência do pagamento, quando o adquirente efetuar, então, o recolhimento, ou quando o recolhimento ocorrer na liquidação financeira, que é o split payment. Se a lei complementar traz isso como regra, desvirtuando aquilo que a Constituição trouxe como exceção, será que a gente está tendo agora como objetivo forçar o mecanismo do split payment ou o pagamento de tributo pelo adquirente como regra geral? Porque o discurso que a gente vê pelos idealizadores da reforma é que sem isso ela não se sustenta. E não foi isso dito inicialmente, nem posto na emenda constitucional. O outro ponto, eu já falei, que é a validação prévia, né, dos créditos pelo comitê gestor, que também nos causa um certo desconforto, tendo em vista que isso pode burocratizar e trazer mais morosidade. E os bens de uso e consumo pessoais, que a gente vê, de fato, uma ausência de conceito, uma remissão ao regulamento em total afronta à Constituição e uma impossibilidade, a nosso ver, de estabelecer critérios para a concessão de créditos. Então, eu termino minha fala com a seguinte reflexão, que me foi pedida e eu aqui tenho as minhas dúvidas, né? É possível afirmar que até o momento, de acordo com a emenda constitucional e o PLP, a reforma tributária atingirá o objetivo de alcançar a não normatividade plena? Muito obrigada, professor Marciano, muito obrigada a todos, eu fico à disposição para a gente poder conversar. Muito bem, muito obrigado, Elisângela, por essa excelente exposição, que já preparou o terreno, já lançou muitas questões e que eu tenho certeza que serão bem exploradas nessas nossas próximas 2 palestras. Obrigado, Elisângela. Vou passar a palavra, então, agora, com muito prazer, ao Dr. Tadeu Negromonte, que já participou de vários eventos do IF, das mesas de debate, também faz parte da diretoria do IF e é advogado em Belo Horizonte. Tadeu, muito obrigado. Você tem a palavra. Boa noite, obrigado, Marciano.
Em nome de quem eu agradeço aí ao IF, o Marcelo também, presidente do Instituto, Elisângela, mais uma vez discutindo aí temas aqui nesse encontro do IF. Boa noite também a todos que estão conectados e todos também que vão assistir, né, que está sendo gravado. Bom, eu já aspectos específicos da não cumulatividade, né? Eu estava vendo o título que a gente deu aqui para esse encontro e, e eu, bom, eu ainda estou também, como todos vocês, certamente, a cada leitura que eu faço do material, principalmente agora do PLP 68, no caso, né? O 108 eu acho que está um pouquinho ainda. Eu acho que a gente está começando a digerir melhor o PLP 68 e também a própria mudança constitucional, né? E então eu já vou começar ousando responder objetivamente para depois esmiuçar a questão que a Elisângela colocou, que é acho que é uma pergunta que ninguém vai conseguir ter a certeza, mas cada um tem sua opinião, né? E eu acho que se a gente não conseguir atingir a não cumulatividade plena, eu acho que a gente vai conseguir fulminar as mazelas do sistema atual, né? É, Na minha visão, a reforma tributária do consumo ela tem três grandes questões, assim, três grandes questões filosóficas, que é a não cumulatividade plena, acabar com essa discussão do que dá crédito, o que não dá crédito, qual que é o conceito. Aliás, nós temos vários conceitos de não cumulatividade. Se a gente for pensar que o PIS e COFINS e o IPI também estão nesse jogo, né? Toda hora a gente tem que virar a chave para a gente lembrar qual é a interpretação da Receita Federal sobre o conceito de insumo, ou produto intermediário, ou o que quer que o valha, que possa gerar crédito. Então, primeiro pilar, eu acho que é essa questão do crédito amplo, e isso a reforma, bem ou mal, ainda que haja essas exceções dos bens para consumo pessoal e algumas exceções que, na minha opinião, são muito pequenas dentro dessa mudança tão drástica de trazer um creditamento amplo, né? A questão da tributação no destino, que eu acho que filosoficamente é uma grande mudança também, e ela não é só tributária, ela é política, ela é social, ela é muito importante, e eu acho que a gente vai atingir também, né? E a questão que você colocou e problematizou, Elisângela, que eu concordo, primeira vez que eu vi isso, eu fiquei um pouco assustado, mas eu acho que eu estou evoluindo ou involuindo, dependendo com quem eu estiver conversando, mas é, é a questão de só se poder tomar o crédito com o efetivo pagamento do tributo. Isso, para mim, também é um grande pilar, da reforma tributária. E esses três grandes aspectos que eu comentei, eles só serão possíveis com base num mecanismo, que é esse mecanismo que eu vou falar um pouquinho, eu vou usar falar um pouquinho sobre ele, né? Porque eu acho que tem muita coisa para ser discutida, a própria regulamentação ainda virá, que é o split payment, né? Que eu acho que é um mecanismo essencial nessa concepção toda aí da reforma tributária para viabilizar essas três coisas, né? Acho que não teria como se falar em creditamento amplo sem um mecanismo de pagamento instantâneo do tributo, né? Eu acho que um problema grande que a gente tem hoje, principalmente no ICMS, que é esse acúmulo dos créditos não devolvidos, né? Que ninguém vê a cor do dinheiro, tirando a questão política da Lei Candir de lado, é o fato de o contribuinte ou os contribuintes se creditarem de um tributo que não foi, talvez não será pago por vários motivos, né? Por inadimplência, por regimes especiais, benefícios fiscais, vários motivos. Eu acho que isso gera. Eu sei que tem um outro lado, né? Eu sou advogado de empresa e eu sei muito bem que o split payment ele vai afetar um fator econômico essencial, que é o fluxo de caixa das empresas, né? Acho que os empresários, os grandes empresários, principalmente os grandes contribuintes do ICMS, do IPI, eles estão acostumados com uma gestão tributária que talvez não fosse a ideal, né? Porque ela leva à complexidade, né? Ela leva à sonegação, ela leva a equívocos. A apuração do IPI e do ICMS ela não é assim. Aliás, o ICMS ele deixou de ser um tributo da pessoa jurídica para ser um tributo setorial. Cada setor tem um ICMS diferente, né? Hoje, dificilmente você vai ter um advogado que consegue atender todas as empresas contribuintes do ICMS em todos os setores, porque existem regimes especiais, existem 27 legislações. É uma coisa assim que não tem fim,
né? E eu acho que a gente vai ficar livre disso. Só de pensar que a gente vai ficar livre disso, eu consigo enxergar o atingimento desse objetivo de não cumulatividade, né? E entrando na questão do split payment, eu até tinha preparado um slide aqui, mas eu acabei de desistir de projetar. Primeiro, porque ele ficou muito feio perto desse tanto de desenho que a Elisângela fez, e segundo, que eu acho que eu me convenci aqui de falar de questões mais importantes, vamos dizer assim, questões que realmente são importantes. E aí, Elisângela, não discordando do que você colocou, mas problematizando, eu enxerguei a mudança constitucional lá no artigo 156A, quando ele prevê que o creditamento pode ser condicionado ao efetivo pagamento do tributo na operação anterior, desde que e aí tem duas condições lá, né, alternativas, desde que o adquirente possa fazer o recolhimento, ou seja, para ele ter essa segurança de que o tributo foi pago, ou o tributo possa ser pago no momento da liquidação financeira da operação. E só teria como implementar essas duas alternativas mediante o split payment, né? Realmente seria um campo de muita insegurança se eventualmente fosse colocada essa condição para o creditamento do pagamento do tributo sem esse recurso à disposição do adquirente, né? O split payment, ele está totalmente em linha, eu acho, pelo que eu já li, pelo que eu vejo as pessoas discutindo, pelo que eu vejo o pessoal já da área de tecnologia falando, né? Porque agora nós não estamos só num meio exclusivamente jurídico. Eu acho que é uma reforma tecnológica, é uma reforma de arrecadação também, porque embora o split payment ele já exista mundo afora, pelo que a gente vê de relatos da experiência internacional, o que talvez não tenha dado certo lá fora, ou não tenha dado tão certo lá fora, tem a ver com uma diferença de contexto com o que a gente tem aqui, né? Nós temos uma realidade totalmente tecnológica, né? Nós temos acesso, acho que hoje a população de todas as faixas tem acesso à tecnologia, tem acesso à internet, já usa o split payment em sua realidade, né? O Uber, todas essas plataformas, a lógica é essa, e funciona bem. Eu não sei se alguém aqui já teve alguma dúvida com relação a algum pagamento que tenha sido feito ou deixou de ser feito. É muito fácil confirmar isso, né? Olhando a fatura do cartão de crédito e até mesmo acessando como usuário essa plataforma, né? Mercado Livre. A gente já tem isso na nossa realidade. Então, eu estou tentando enxergar a implementação do Split Payment como uma expansão do que a gente já faz no nosso dia a dia para a área fiscal, né? É, com relação à questão da funcionalidade, eu acho que o objetivo de trazer a simplificação ele virá talvez num segundo momento, assim como toda reforma, né? A gente vai ter o período de transição do direito material também, a convivência dos tributos antigos com os novos tributos. E eu acho que a gente vai ter também um período de transição, inclusive o PLP 68 ele fala que a implementação do split payment ela poderá ser gradual. Eu acho que ela deve ser gradual, né? Quase tudo em tecnologia funciona assim. A gente tem aqueles ambientes de testes, né? E que só num segundo momento é que ele, caso funcione, ele vai ser colocado em funcionamento pleno. Então, talvez colocar para funcionar em algumas operações, né? De uma forma restrita para depois ampliar. Mas a ideia é que seja a regra geral, sim. Eu não desconheço as críticas sobre a necessidade de eventualmente ser uma exceção. Eu vi grandes nomes, grandes doutrinadores defendendo isso, com base até no direito comparado, mas eu acho que isso não tem a ver com o que a gente está implementando aqui. Falar que o split payment tem que ser aplicado somente para setores reconhecidamente sonegadores não tem a ver com a implementação desses três pilares que eu comentei antes. O problema não é só a sonegação. Tem várias outras coisas que a gente quer resolver. Complexidade, por exemplo, né? Como, por exemplo, esse conta corrente de saldo zero, essa plataforma, esse portal que vai ser o split payment, ele vai contar com uma série de players, né? Eu acho que no início as empresas elas vão ter que fazer o seu compliance. Infelizmente, no início, talvez o custo de implementação
Vai ter o custo também do setor financeiro, que é uma outra questão que está sendo discutida, não tem dúvida. Eu acho que o setor financeiro ele vai ganhar com isso, a médio e a longo prazo, mas num primeiro momento vai ter um custo, sim, de mão de obra, de tempo, de desenvolvimento. Mas as empresas também, num período de adaptação com o split, elas também vão ter que trabalhar com um plano B, vamos dizer assim. Eu acho que as empresas vão ter que ter um compliance inicial para confirmar se o sistema está funcionando bem, né? Se esse mecanismo de, eventualmente, uma consulta instantânea, que estão falando, inclusive em segundos, existe a previsão de devolução de eventual pagamento indevido por meio do split em 3 dias, mas eu já ouvi várias pessoas falando do governo, do grupo de trabalho, do governo, pessoas da área de tecnologia dizendo que, na verdade, esses 3 dias tem uma folga enorme nesses 3 dias. Será uma questão de segundos, né? E a gente tem tecnologia para isso, né? Caso isso não funcione, caso o split payment não seja realmente uma coisa assim totalmente disruptiva e que seja comece a apresentar morosidade, comece a travar a devolução de tributo, comece a gerar saldo credor do IBS e da CBS, vai tudo por água abaixo. Eu acho que vai por água abaixo, inclusive, essa premissa de que o crédito depende do pagamento do tributo, porque isso só vai funcionar se o split payment funcionar, né? Não tem a menor dúvida disso, né? O PLP, como não poderia deixar de ser, salvo engano, artigos 50 e 51, pode ser que eu esteja me enganando, mas são nesses dispositivos, eu acho até que andou bem o PLP a não exagerar demais na disciplina legislativa do split payment, porque ele vai depender muito mais de um sucesso de operação, de uma funcionalidade que seja amigável, vamos dizer assim, do que de uma disciplina legislativa detalhada ou exaustiva. Na minha opinião, esses dispositivos, esses 2 dispositivos, né, apenas 2, com seus parágrafos, eles já previram ali o essencial. Como, por exemplo, como que vai acontecer no caso de pagamentos parcelados, como, por exemplo, a previsão ou a obrigação de que o próprio sistema consulte em tempo real o comitê gestor para verificar a situação do vendedor naquele momento, que seja feita uma espécie de compensação de ofício. Eu acho que isso vai depender muito mais de funcionar na prática do que de qualquer outra coisa, né? Ou de qualquer regulamentação jurídica, né? O split eu acho que talvez ele não gere esse contencioso que eu vejo as pessoas comentando que ele possa gerar. Talvez o que vá gerar o contencioso sejam outras questões interpretativas da legislação, como, por exemplo, essa questão do que não dá crédito, né, dos créditos dos bens adquiridos para uso e consumo pessoal, que, como eu comentei no início, talvez seja pequeno perto do todo, né? Eu acho que o que a gente vai ter com relação ao split payment é um primeiro momento de adaptação tecnológica, né? Um aprendizado de utilização, e depois a gente não vai ter ele como um percalço na vida do tributarista ou na vida dos advogados, né? Eu acho que ele virá sim para facilitar a vida das empresas, acho que ele trará sim simplicidade. A questão do fluxo de caixa é um mal necessário, eu não vejo como, né? Não tem como reformar a tributação no consumo sem garantir a arrecadação, né? Esse modelo que vinha funcionando até hoje, ele não é só ruim porque a gente não sabe o que é não cumulatividade. Ele é ruim porque os estados não recebem mesmo o dinheiro. Esses saldos, né, que hoje já se acumulam, é de dinheiro que não existe. O dinheiro não existe, na verdade, né? Ele não é devolvido porque ele não existe, porque não houve pagamento. Muitas vezes o que gerou o saldo credor não foi o pagamento do tributo. Isso precisa mudar, né? Eu estou sendo duro até com as minhas próprias concepções, né? Porque eu considero que talvez eu não seja da velha guarda, mas eu também não sou da nova geração. Eu acho que eu estou talvez ali no meio. E eu realmente estou enxergando com bons olhos
essa reforma tecnológica que o split vai trazer, e só vai ter como implementar essa não cumulatividade mais simples, que inclusive para fins de obrigação acessória, no início não, como eu disse, acho que o contribuinte vai acabar fazendo uma operação paralela ao split, né? Talvez seja isso. E as empresas já fazem, né? A gente já tem isso, já tem o SPED, tudo é informatizado. Mas no segundo momento, a obrigação acessória ela vai ser quase automática. Pelo menos é isso que eu estou querendo entender, né? A gente vai ter lá a declaração que já vai vir pré-preenchida. Claro que o contribuinte vai poder ajustar alguma coisa ou outra que vai sair desse padrão ali que vai ser a regra geral do split. Mas como eu comentei, eu não vejo sentido em tratar o split como exceção, porque ele é fundamental para implementar essa premissa de que você pode tomar crédito de tudo, né? Para nós, pessoas físicas, vai ser uma coisa, nós não vamos nem ver, né? Nós vamos fazer o pagamento ali e o tributo já vai estar sendo pago, né? E para as empresas que fazem aquisições rotineiras, isso vai entrar ali na rotina de apuração, né? Óbvio que as empresas têm também como automatizar o que vai ser o split e julgar essa informação para vários outros softwares dentro da própria empresa. Então, isso não vai ficar escondido. Eu quero acreditar que não vai ser difícil auditar o sistema. É isso que eu acho que eu estou vendo as empresas, as pessoas comentando, pô, mas e se tiver errado? E se o sistema esconder? E se o sistema errar? Num primeiro momento, eu acho que vai ter muita gente controlando isso, principalmente o contribuinte, né? Que é o maior interessado, né? Então, eu acho que é isso. Eu acho que o split payment, ele tem o potencial de ser o caminho da vitória, vamos dizer assim, e eu estou tentando ser otimista nesse sentido. Eu acho que se ele funcionar bem como está sendo concebido, a reforma tributária como um todo, óbvio que a questão da devolução dos saldos credores, eu também concordo. Os saldos credores atuais, né, os saldos, eu acho esse prazo ainda muito longo para uma reforma que se diz moderna, e que se diz de simplificação. Mas essa devolução de pagamento indevido de dia a dia, eu acho que pagamento indevido talvez nem aconteça, mas se acontecer, ela vai ser instantânea, né? Como a gente já tem, o nosso sistema financeiro é muito evoluído, né? Eu conversei com algumas pessoas sobre isso. A gente vai para a Europa, países de primeiro mundo, a Alemanha, por exemplo, o sistema bancário é altamente manual. A gente está muito à frente deles, né? Não é só o Pix, né? O Pix é uma coisa impressionante, é uma coisa que funcionou. E eu me lembro no início muitos receios em relação ao Pix, né? Geral, eu como pessoa física mesmo fiquei muito curioso para saber se isso ia funcionar, se não ia ter fraude, e funciona perfeitamente de uma forma que veio facilitar a nossa vida, né? Então é dessa forma que eu estou enxergando o split. Eu acabei não entrando aqui muito na regulamentação. Eu estou querendo passar a palavra para o Marcelo, tenho certeza que o Marcelo vai tratar talvez de questões maiores. A minha ideia era falar mais um pouco do split mesmo, mas talvez a gente possa debater, se tiver alguma questão, alguma dúvida sobre como vai funcionar, alguma questão assim mais prática, eu fico à disposição e ansioso para a gente passar para essa fase de debate com todos que estão conectados aí também. Marciano, eu vou te devolver a palavra e em seguida o Mar. Muito bem, muito obrigado, Tadeu, pela exposição e pela colocação clara dos seus pontos de vista. Levantou-se aqui uma série de questões especificamente sobre o split payment, que a Elisângela já havia iniciado, né, a abordagem, e agora nós teremos então a palestra do professor Marcelo Rios, que é presidente do Instituto de Estudos Fiscais, é professor da PUC Minas, advogado aqui em Belo Horizonte. E, professor Marcelo, muito obrigado pela presença, e eu tenho certeza que essa palestra final vai voltar alguns pontos já tratados, colocar outros, e vai deixar num ponto ideal para iniciarmos as perguntas e os debates com as pessoas que estão aqui nos assistindo. Professor Marcelo Rios, eu tenho a palavra. Obrigado. Boa noite, Marciano. Boa noite, Elisângela, Tadeu. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Acho que foi muito interessante a introdução da Elisângela. Eu vou até
me valendo aqui da condição de presidente, pedir a gentileza dela, se eu puder usar o slide dela agora na palestra, porque eu já sabia que não ia dar conta de fazer nada próximo, então, e eu acho que se ela depois puder aí, se não for muito trabalhoso, só colocar para mim lá os dispositivos da emenda e depois os do PL, a gente vai se organizando aqui e para facilitar até para as pessoas que estão assistindo, para que isso fique mais claro. Mas eu começo aqui a minha fala Qual slide que você quer, Marcelo? da emenda constitucional. Pode ser só a redaçãozinha do 156A, lá Deixa eu da só não pôr no modo cumulatividade. de apresentação aqui e já. Beleza, se não for difícil. Ainda Bom, não. eu começo então dizendo que, na minha visão, e aí na minha experiência de advogado, propriamente dita, eu considero que o princípio da não cumulatividade, ou a regra da não cumulatividade, talvez seja a regra que mais traz conflito no nosso sistema, né? Então, acho que as discussões que nós temos em relação à ICMS, à IPI, a PIS e COFINS, a grande maioria delas permeia exatamente em relação à regra da não cumulatividade, ou seja, afinal de contas, o que dá e o que não dá crédito, né? Eu me lembro que o próprio ICMS, anos e anos discutindo, hoje em dia até essas questões diminuíram um pouco, até pelo que o Tadeu disse, né? As empresas passaram a ter tratamentos específicos de ICMS, muitas vezes com regimes especiais, em que elas abrem mão dos créditos, né? Então nós começamos a ter aí uma diminuição dessas discussões no âmbito do ICMS. Mas até hoje nós temos, eu estou lidando com uma questão agora, a empresa há mais de 20 anos lidando com o seu produto, um único produto, nunca teve dúvida a respeito da característica dele para fins de crédito, e agora o Estado está questionando, não só ela, mas também os seus clientes, em relação ao crédito dos produtos que ela vende, se é ou não um produto intermediário, né? O PIS/COFINS, lá atrás, nós tínhamos a cumulatividade dele, tínhamos pouquíssimas discussões de PIS e COFINS. Foi só transformar o PIS e COFINS em não cumulatividade que nós temos hoje milhares de discussões a respeito do que pode e o que não pode gerar crédito. Talvez o IPI com um número menor de discussões, mas também uma grande parte discutindo o que pode dar crédito de IPI. Então, eu chego à conclusão que é o seguinte: a não cumulatividade, se ela não for plena, é melhor não tê-la. Então, entre uma não cumulatividade parcial e uma não cumulatividade inexistente, eu ficaria com ela inexistente. E a Elisângela tocou num assunto muito interessante que eu acho que vale. Ela começou dizendo a respeito da nossa Constituição atual, vigente, né, sem as alterações, e a nossa Lei Complementar 87. E se os senhores perceberem bem, a Constituição sempre indicou uma não cumulatividade plena. A Lei Complementar também. A Lei Complementar 87, ela fez uma única exceção, bens alheios da atividade do estabelecimento. Todo o restante dava direito de crédito. Aí veio o uso e consumo e foi sendo reiteradamente postergado. Por que eu estou dizendo isso? Porque o texto e a lei complementar do passado sempre indicaram uma não cumulatividade plena. Mas, na prática, e aí com a ajuda do Supremo Tribunal Federal, não foi isso que nós tivemos ao longo do tempo. Daí, então, a nossa preocupação de que, se de fato nós vamos ter agora uma não cumulatividade plena. E aí, eu tenho também algumas preocupações, até não com o próprio texto constitucional, mas com a regulamentação que vem por aí. Vejam o dispositivo. Obrigado, Elisângela. Perfeito. Está lá. Sétimo. Será não cumulativo, muito parecido com tudo que a gente já tinha. Excetuados exclusivamente as operações consideradas de uso e consumo pessoal. Achei interessante aqui o acréscimo do pessoal, porque até então a gente só tinha o termo uso e consumo.
num primeiro momento, daria direito a crédito, mas o direito foi postergado por sucessivas leis complementares. E aqui fala consumo pessoal. Mas a gente tem que lembrar que eu não estou falando de pessoa física, eu estou falando aqui de jurídica e física. Então, eu estou falando de um consumo pessoal de uma pessoa jurídica. O que é um consumo pessoal de uma pessoa jurídica? Aí ele diz, especificados em lei complementar. Bom, aqui o que a Constituição está determinando é que eu elenque cada uma das situações em que eu vou considerar como uso e consumo pessoal e que não vão dar direito a crédito, ou eu vou estabelecer um conceito. E ainda diz, e além disso, as hipóteses previstas na Constituição. Temos também aquelas exceções que já temos hoje, das operações com isenção e com não incidência, nenhuma novidade. Nós temos também uma flexibilização ao crédito em relação aos regimes especiais, né? Nós sabemos que também temos uma tributação de regra geral, mas temos diversos regimes especiais. A Constituição admite que, nesses casos, se flexibilize a determinadas situações o crédito. Então, o que nós temos hoje no texto constitucional é uma única exceção, propriamente dita, tirando aqui a não incidência e a isenção, mas o crédito é amplo, a não ser nas operações de uso e consumo pessoal. Mas a própria Constituição não trouxe essa definição e disse que quem tem que especificar isso é a lei complementar. Aí, então, nós vamos para o artigo 28. Se puder colocar aí, Elisângela. Muito obrigado. Nós vamos lá para o artigo 28. E aí, como tanto Elisângela como Tadeu perceberam bem, a gente tem aqui, de forma gritante, né? Por isso, inclusive, bem destacado aqui de vermelho e em letras maiores pela Elisângela, uma alteração completa, dizendo que o crédito vai ser feito quando ocorrer o pagamento. Aí, aqui eu quero colocar, porque, na verdade, as falas da Elisângela e do Tadeu, elas são complementares. Veja bem, concordo que a premissa aqui foi de uma tecnologia, de usar a tecnologia para a liquidação financeira, o split payment. Mas a Elisângela colocou bem, na lei complementar, a regra passou a ser o pagamento. E não é isso que a Constituição estabelece. A Constituição estabelece como exceção, que é exatamente aquilo que o Tadeu disse. Olha, naquelas hipóteses em que o split payment funcionar, ok, o crédito está condicionado ao pagamento. E ele diz também naqueles casos em que for possível o recolhimento do tributo pelo adquirente. Então, são essas duas opções só que a Constituição autorizaria que o crédito ficasse condicionado ao pagamento. Vem a lei complementar e inverte. Perfeito, concordo com o Tadeu. Se tudo funcionar bem e se as operações todas estiverem sujeitas à liquidação financeira, sem problema. Mas nós mesmos estamos aqui considerando que essa implementação vai ser aos poucos. Então a gente não pode dizer que o crédito está condicionado ao pagamento. O que a gente tem que dizer que é o que diz a Constituição na lei complementar. Vai ficar condicionado ao pagamento quando a operação estiver lá sujeita à liquidação financeira. Senão, eu concordo com a Elisângela, nós vamos regredir e muito, porque, pelo menos na atual situação que nós estamos, o único caso que ainda se debate a exigência da comprovação do recolhimento do imposto para fins de crédito são aquelas situações muito específicas de notas declaradas inidôneas, falsas e etc. e tal. Então, parte-se do pressuposto que aquela nota que foi emitida regular com destaque do imposto, ela é suficiente para o crédito. Se nós vamos admitir que agora a regra é crédito contra pagamento, nós estaríamos regredindo bastante. Esse é o primeiro ponto. Agora,
Um outro ponto que eu realmente fiquei na dúvida e trago aqui para consideração de todos é o artigo 28, junto com o artigo 29. O artigo 28, olha lá, falta só um minutinho, Lisandro, no 28. Obrigado. Olha a parte que ela destacou de azul. Incidentes sobre as operações nas quais seja adquirido de bem ou serviço, excetuadas exclusivamente as operações consideradas de uso e consumo pessoal e as demais hipóteses previstas nessa lei complementar. Mas o que o PL fez aqui? Ele repetiu o texto constitucional, mas o texto constitucional não disse que era para ele definir quais seriam as operações de uso e consumo pessoal que não dariam direito a crédito, e o texto constitucional não disse que, além disso, seriam só outras hipóteses previstas na Constituição. Aí o artigo 28 fala, e demais hipóteses previstas nessa lei complementar. Então, a lei complementar está trazendo. Aí a minha dúvida. Aí agora sim, o 29. Fica vedada a apropriação dos créditos de IBS e CBS sobre a aquisição dos seguintes bens. Poxa, eu posso interpretar, então, aqui que as únicas operações em que o crédito não será admitido são essas dos incisos 1 a 7 do artigo 29? Porque o texto constitucional diz que ela tem que especificar. Veio no artigo 28, ela não trouxe conceito nenhum. Veio no artigo 29 e trouxe aqui aquelas operações. Eu estou entendendo que é a única interpretação possível, principalmente a partir da premissa da neutralidade do princípio não como atividade ampla. Tanto as operações que não vão dar direito a crédito, ou seja, as operações que podem ser consideradas como de uso e consumo pessoal, lembrando, pessoal não é pessoa física, não é pessoal do diretor, é pessoal da empresa, é pessoal da pessoa jurídica. Seriam só essas aqui, com as ressalvas que, inclusive, a Elisângela fez, do parágrafo único. Mesmo essas aqui, se forem da atividade da empresa, poderiam, então, gerar crédito. Mas eu tenho dúvida, porque se nós não estivermos restritos ao artigo 29, nós vamos voltar com a discussão do que é uma operação de uso e consumo pessoal. Vamos, pessoal da pessoa jurídica. Então, será que nós vamos voltar de novo ao conceito de uso e consumo versus produto intermediário utilizado na atividade? Não acredito que possa ser assim. Mas aí eu fico me perguntando, poxa, por que não ter estabelecido lá no 28 já uma indicação para o 29, uma menção ao 29, conforme o artigo 29? Então, eu não sei o que vocês pensam disso. Enfim, se, de fato, com o PLP, se nós estaríamos com essas operações aqui taxativamente proibidas do uso do crédito, ou seja, qualquer outra que não estivesse aqui teria o crédito amplo. Um outro ponto que eu também destaco é o parágrafo 7º, acho que não está aqui no slide da Elisângela, mas não há problema, quanto à determinação. Qual artigo, Marcelo? Pode deixar aí que eu vou usar ele depois também. Pode deixar no próximo, Mas mas eu vou. esse parágrafo Isso. 7º aqui, do 28? Isso, ótimo. Está aí também. Não faltou nada, tá vendo? Não faltou nada. Está lá o parágrafo 7º do 28. Olha lá. O adquirente deverá estornar o crédito apropriado em caso de bem adquirido, em caso que o bem adquirido venha a perecer, deteriorar ou ser objeto de roubo, furto ou extravio. Isso aqui tem novidade nenhuma ao que já existe hoje. Hoje, o contribuinte é obrigado a fazer esse estorno. Mas, na linha da não cumulatividade plena, não me parece correto. Na linha do crédito financeiro, não me parece correto que esse crédito seja estornado, porque o contribuinte teve o custo. Ele adquiriu a mercadoria e teve um infortúnio, foi roubado, foi furtado, pereceu. Na indústria de laticínios, isso é muito comum. Perdeu a mercadoria. Ele vai ter que se tornar o crédito, ele tem dupla incidência, porque ele teve o ônus. E esse ônus vai ter que compor o preço
do que sobrou para ele vender. Então, se isso justificaria para a nossa não cumulatividade atual, acho que não se justifica para a não cumulatividade ampla que o texto constitucional quer trazer. Então, para mim, isso aqui é inconstitucional dentro do próprio princípio da não cumulatividade ampla. Outro ponto. Elisângela, aquele que você juntou vários artigos, por favor. O 31. Isso. A Elisângela citou o artigo 34. Eu até interpretei, Elisângela, esse artigo 34 como sendo até algo, um avanço. Porque, olha só, eu realmente acho que quando eles estabeleceram esse limite aí dos 5 anos para a utilização do crédito, eu acho que levar em conta aquele ponto que você colocou, realmente, de você ter a possibilidade de fazer o pedido de restituição, enfim. Nós não vamos ter, em princípio, né, o risco disso se acumular por anos. Mas o interessante aqui que eu verifiquei é porque hoje você tem 5 anos para utilizar da emissão do documento fiscal. E eu li isso aqui, que os 5 anos passam a ser contados da apropriação do crédito. Então, se você eventualmente emitiu, fez a aquisição, mas não levou aquele documento, claro que isso aí vai depender das tecnologias, das apurações, etc. Foi só um pensamento, né? Se você não levou isso aí para a sua escrita, por exemplo, o que hoje a gente tem do crédito extemporâneo, eu tenho a nota fiscal de aquisição, mas eu não levei essa nota lá para a minha apuração. Se eu não levar essa nota para a minha apuração dentro de 5 anos, acabou, não posso fazer mais. Eu aqui acho, ou pelo menos no primeiro momento entendi, que mesmo que eu leve isso depois para a minha apuração, eu vou ter 5 anos para a utilização desse crédito. Então, ainda que eu tenha emitido um documento há muitos anos atrás, se eu levar, a partir do momento em que eu levo ele para a minha apuração e aproprio o crédito, eu então passaria a contar o prazo de 5 anos, e eu concordo com você. Aí teria que dar um meio, né, desse pedido de restituição, caso você não tivesse lá débitos suficientes para poder compensar. Mas é claro que isso aqui também vai depender muito do que o Tadeu colocou, que é a questão da tecnologia. Eu não vou ter que levar para apuração, não, já vai direto para a minha apuração. Então, na hora que eu recebi o documento fiscal, eu já estou ali já automaticamente apropriando o crédito. Aí, de fato, a gente está estabelecendo um prazo que nós não tínhamos na legislação, né? Hoje nós não temos. A partir do momento que você escriturou, fica lá o crédito e você vai usar esse crédito sem prazo, independente a depender do volume de débito que você tem. Então, é um ponto para avaliação posterior. E um outro ponto também que eu verifiquei é o artigo 35, que veda, né? Ele veda a transferência. Então, hoje, aquilo que a gente tem dessa possibilidade de transferência de crédito, que é uma forma de viabilizar, né, o uso desses créditos, há uma previsão expressa dizendo que essa transferência está proibida. Então, o crédito é seu e pronto, e se você não tem débito para compensá-lo, você então pede a restituição e recebe isso do governo sem a possibilidade dessa transferência de crédito. Destaco também o próprio artigo 36, né, falando da questão do pedido de restituição, mas bem dentro do que a gente tem no próprio Código Tributário Nacional, ele diz, olha, quando o imposto gerar crédito para o da frente, não é possível o pedido de restituição. É interessante porque na situação atual, principalmente no ICMS, eles exigem, né, que isso também ocorra, mas eles dão a oportunidade, inclusive, do adquirente estornar o crédito. Então, mesmo que ele tenha apropriado o crédito, mas se depois ele estorna aquele crédito, você estaria legitimado ao pedido de
de restituição. E, fora isso, indica o próprio artigo 66 do Código Tributário Nacional. Bom, em relação à não cumulatividade, são essas as considerações. Eu só queria tocar no assunto no final, que também a Elisângela colocou no slide dela, que é o artigo 38, que é a questão lá do fornecimento de bens e serviços para uso e consumo pessoal. Isso é bem diferente, né, do que a gente já tinha, é algo... Eu fiquei um pouco na dúvida até se nós teríamos uma autorização constitucional, quer dizer, se a regra matriz do IBS e do CBS estaria autorizando a incidência desse tipo de tributação. Mas me pareceu aqui uma tentativa de um estorno às avessas. Então, o que o legislador quis aqui fazer olha, não cumulatividade ampla, mas se você fornecer, você adquire lá um serviço de comunicação, poxa, é uma necessidade da empresa. Mas se você fornece esse celular para o empregado, então eu vou tributar. Mas, na verdade, essa tributação é mais como uma forma de estorno do crédito que você apropriou, e isso vai gerar dificuldade, porque a gente tem lá umas definições de base de cálculo, trabalhando com valor de mercado. Então, isso aqui eu acho que é mais ou menos o que o Tadeu disse, que eu concordo. Perto do que a gente tem hoje de problemas, os problemas que eu, pelo em relação ao ICMS e etc. Mas o que acho que é um ponto de controvérsias, eu acho que é um ponto de problemas que a gente pode ter em relação à aplicação prática dessa questão. E aí vejam que aí nesse ponto o dispositivo já usa, até grifado pela Elisângela, já usa a expressão a título exemplificativo. Então, o que me leva a concluir que lá... Tivemos uma interrupção aqui com o professor Marcelo. Vamos ver se vai voltar. Você... Pessoal, eu fui Desculpa. desconectado, retornei. Vocês estão me ouvindo? Eu Foi também. você, né, Marcelo? Eu achei que foi internet aqui. Foi a minha Aí eu também internet. achei que era internet aqui, eu até Eu olhei tô aqui, assim, o mas tá tudo Marcelo certo. travou, na verdade, todo mundo É, caiu. Eu falei, então é a minha internet. foi a minha Então internet. ótimo. Já retomamos. O Marcelo já tinha terminado de falar sobre Ó, aqueles casos de consumo Eu pessoal, isso, estava falando isso. exemplificativamente, estava por aí. Perfeito, exatamente. ótimo. Então, já tô caminhando aqui mesmo para Precisa o final, compartilhar mas mais não, né, Marcelo? Você não quer precisa não, compartilhar? precisa não. Não precisa não, obrigado, já é suficiente, eu só estou fechando. Então, um ponto que eu destaco que eu estava falando era a questão do, do plano de saúde, porque tem uma previsão na lei complementar, no projeto, salvo engano, artigo 221 ou 231, que proíbe o crédito nas aquisições pelas empresas de plano de saúde. E se o plano de saúde é fornecido ao empregado, ela ainda teria que tributar. Então, ela tem um duplo ônus nessa aquisição. Isso precisa ser debatido, porque na hora que ela adquire o plano de saúde, o plano de saúde não está no 29. Então, em tese, poderia gerar crédito, porque não seria considerada uma operação de uso e consumo pessoal, porque o interesse é da pessoa jurídica. Mas na hora que ela fornece aquele plano de saúde para o empregado, pessoa física, ela teria que tributar esse valor. Então, ela não acredita e ainda tem que tributar. Então, quer dizer, uma dupla incidência. Mas, de qualquer forma, imagina, pagamento de estudos, né? Bolsas de estudo para funcionários. No primeiro momento, haveria o direito ao crédito,
mas aí, na medida em que isso fosse concedido ao funcionário de forma pessoal, nós teríamos uma tributação que, na verdade, seria uma forma de estorno. O problema é que muitas vezes não vai coincidir uma coisa com a outra, porque eu posso ter tido um custo na aquisição disso, mas a tributação vai ser em cima do valor do mercado, de acordo com o uso. Então, eu acho que é um ponto que vai gerar, sim, alguma divergência aí futura. Vamos ver como é que a coisa vai se desenvolver. Então, Marciano, fechando, são as breves considerações para a gente aí poder debater naquilo que for pertinente. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Marcelo Rios. De fato, agora a gente fechando, né, esse ciclo aí das 3 palestras, a gente tem mais clareza dos pontos que foram levantados e das posições que foram aqui manifestadas. E já estamos numa posição, num momento aqui propício para as perguntas. Eu vou aqui só, vou iniciar, coloco à disposição de todas as pessoas que estão aqui um momento para fazer as perguntas, mas vou só tocar nesse ponto que o professor Marcelo levantou e a Elisângela já havia levantado, né? Inclusive nos debates internos lá no escritório, isso foi comentado e eu expus a seguinte posição. Vamos imaginar, professor Marcelo, Tadeu, Elisângela e demais, que nós tenhamos uma empresa de bebidas, né? Uma empresa fabricante de cerveja, e em dado momento, na festa de fim de ano da empresa, a empresa resolva fornecer cerveja à vontade para os seus funcionários numa festa. E parece que aí entra esse artigo, né? O artigo ele está querendo resolver a situação da incidência ou não do tributo, que o tributo é sobre fornecimento de bens. A empresa, de certo modo, forneceu bens aos seus empregados, mas ela não cobrou por isso. E ela se apropriou de matérias-primas, de uma série de insumos em relação àquela cerveja que foi oferecida para os seus funcionários. Se nós entendemos que, como essa cerveja foi fornecida gratuitamente para os seus funcionários, não há cobrança de imposto, e a empresa poderia manter os créditos dos insumos, das matérias-primas, realmente estaria havendo uma distorção econômica, que eu teria uma entrada, né, que gerou uma série de créditos para aquela empresa, eu não tive uma saída tributada, portanto, essas premissas econômicas, né, de que é um tributo não cumulativo, em que eu, né, compenso os débitos nas saídas com os créditos nas entradas, isso não estaria acontecendo, porque não houve crédito na saída. Então, nesse caso, o que a norma procura fazer é regular como é que isso vai ser calculado. Ela pressupõe que eu vou manter os créditos, então esses artigos pressupõem que ela vai manter os créditos, mas que, por exemplo, ela vai pegar o preço, alguma maneira de quantificar essas cervejas que foram fornecidas sem cobrar, né, dos seus funcionários, para ter uma correspondência entre débitos e créditos. Mas esse artigo, no parágrafo 8º do artigo 29, ou melhor, no parágrafo 8º do 38, ele diz assim: quando o bem ou serviço for fornecido ao contribuinte por um terceiro, então imagine que nós estamos falando de uma empresa que não é produtora de cerveja, mas que houve uma festa e ela comprou esses bens, mas esses bens foram usados numa festa. Então, um terceiro forneceu, não foi a empresa, e aí ela diz, quando ocorrer, então, esse fornecimento por um terceiro, o contribuinte poderá optar pela não apropriação do crédito nas aquisições. Então, aí, uma empresa compra uma série de bens que vão ser fornecidos para os seus funcionários numa festa, ela não vai se apropriar, né? Então, nesse caso, não há que se falar num cálculo e da incidência do tributo, porque não foi a própria empresa que... vocês poderiam também pensar, por exemplo, numa empresa de automóveis, que a empresa de automóvel, ela doa algum automóvel, ela fornece automóveis para os seus
funcionários, por algum tipo de razão. Ela tem muitos automóveis ali, né? Ela fornece automóveis para os seus funcionários. Então, nesse caso, se eu permitir que o crédito seja mantido, não vai ter saída tributada, né? Acho que está por aí. Então, não é que o artigo esteja querendo dizer que agora não é necessário que haja um ato de compra e venda, que qualquer tipo de operação vai ser tributado. Ele não está expandindo necessariamente o fato gerador do imposto. O que está dizendo é que, se efetivamente eu produzo alguma coisa e forneço para os meus empregados, não vai haver uma saída tributada, isso é incompatível com a sistemática do tributo. Os planos de saúde, então, entram nessa situação. Geralmente, plano de saúde, a maioria das empresas vai adquirir plano de saúde para os seus empregados, né? Então, vai ser um terceiro que vai fornecer. Então, vamos imaginar que o nosso escritório de advocacia decide ele mesmo ter uma série de ônus, né, pagando valores mensais para que os seus funcionários, colaboradores, sócios, o que for, possam usar o plano de saúde. Então, nesse caso, como é um terceiro, se não houver a apropriação do crédito em relação a esses gastos, não precisa de haver não precisa de se cogitar de uma nova operação de saída, né? E o motivo para não haver a apropriação dos créditos seria no sentido de que, numa situação normal em que eu pago por alguém que trabalha na minha empresa, eu pago um empregado a sua mão de obra, essa mão de obra não dá direito a crédito. E se eu decido, então, agora pagar menos para alguém, porque parte do seu salário vai ser via, por exemplo, eu pago aluguel, né? Em vez de pagar um salário de 50 mil para um diretor de uma empresa, eu vou oferecer para ele, né, um salário de 45 mil mais o aluguel de 5 mil. Então, nesse caso, se eu admitir que eu posso tomar o crédito do aluguel de 5 mil, eu estou dizendo que, dependendo da maneira pela qual eu remunero o meu empregado, eu vou ter mais direito a crédito ou menos direito a crédito. Se eu remunero o meu empregado com uma série de fringe benefits, como a Elisângela colocou, se eu tenho uma série de remunerações indiretas em bens e serviços, né, eu vou ter o direito a crédito. Então, vai alterar o ICMS da empresa se ela paga, por exemplo, o seu empregado totalmente em pecúnia, ou se ela vai pagar o aluguel, se ela vai pagar uma série de outros gastos dele, né? E muitas dessas normas, eu acho que tem uma explicação assim econômica, e a gente sabe que, no fundo, quem elaborou essa regulamentação foi mais uma pessoa com uma mentalidade econômica do que uma mentalidade jurídica. Então, às vezes, essas dúvidas acabam levando a isso, né? E eu lanço aqui uma divergência, em muitos poucos momentos eu discordo do professor Marcelo, mas esse consumo pessoal, Marcelo, eu ainda não me convenci de que seria um consumo pessoal da empresa, porque, por exemplo, bebidas alcoólicas só pode ser consumo pessoal de pessoas físicas. Então, a empresa adquire, a empresa adquire, certamente, o adquirente só pode ter sido a empresa. A empresa adquire, por exemplo, obras de arte, mas a lei está dizendo que aquilo ali, por definição da própria lei, vai ser tratado como bem de uso e consumo pessoal de pessoas físicas, não da própria empresa, e isso seria o motivo pelo qual não seria admitido. Se houver um bem de uso e consumo, digamos assim, da empresa, por exemplo, hoje em dia, né, uma empresa adquire alguma coisa que ela não vai incorporar em nenhum bem do ativo permanente, que ela não vai incorporar em outras matérias-primas, não vai compor o produto final, ou seja, não é crédito físico. Hoje em dia, esse bem de uso e consumo da própria empresa, nós temos aquelas leis complementares eternas que nunca dão direito a crédito. Nesse caso, o regime novo da emenda 132 admite o direito a crédito. Então, acabou essa história de aquilo que não foi incorporado fisicamente, a saída, ou seja, não tem mais crédito físico, é o crédito financeiro mesmo, desde que aquilo esteja dentro da atividade do estabelecimento, né? Então, se você compra alguma coisa que vai contribuir para para o seu produto, para o seu serviço, dá direito a crédito. Agora, a lei está dizendo que, se for bebida alcoólica, mesmo que você possa dizer que o seu funcionário vai trabalhar melhor,
que o seu funcionário vai estar mais inspirado se ele toma um pouquinho de bebida alcoólica. Não, não, não é. Considera-se que é bem de uso e consumo pessoal de pessoas físicas, né? Então entra aí outras coisas, tem ali alguns outros exemplos, né? Bebida alcoólica, joias, né? Então, se uma empresa compra joias, é como se dissesse, olha, não admito que isso possa ser considerado como necessário a, a, a que a empresa gere renda, a que a empresa, né? E vejam que no, numa perspectiva totalmente econômica, você pode dizer, não, se os seus funcionários, vamos supor que é uma empresa de publicidade, se a empresa de publicidade mantém bebida alcoólica ali, claro que não vai exagerar, mas se as pessoas tomam um pouquinho, eles vão produzir mais, vão ficar mais criativos. Até você pode dizer isso. Não, se a empresa comprar aqui uma quantidade X de bebida alcoólica, ela vai contribuir sim para ela vender mais serviços, serviços mais caros, mas mesmo assim a lei está dizendo que não pode. Eu acho que faz mais sentido você considerar que é bem de uso e consumo pessoal de pessoas físicas mesmo, que a empresa está. Então, assim, economicamente ela está consumindo, ok, porque ela paga, né? Ela compra, ela paga. Nesse sentido, sim. Se é isso que você está querendo dizer, tudo bem. Mas a lei está dizendo, não, nesses casos, como é alguma coisa que vai realmente dizer respeito a pessoas físicas, é um consumo personalíssimo, não sei, né? E que eu não estou considerando que vai ser possível dizer que ele está contribuindo. Por exemplo, a gente sempre vê obras de arte em algum estabelecimento, né? A gente vai num cliente, tem uma obra de arte, a lei está dizendo, olha, isso aí é para o deleite pessoal dos sócios, é o deleite pessoal das pessoas, mas eu não considero que isso possa ser apropriado, né? Agora, são só esses casos mesmo. A sua pergunta são só esses? São só esses. Só esses. Não tem jeito de você dizer que são outros, né? Então, me parece que é um mínimo de segurança jurídica. Então, o que está mudando mesmo é aquela história do bem de uso e consumo no sentido atual, que seria bem de uso e consumo, aquele que não é fisicamente incorporado, aquele que não está no ativo permanente, etc., que foi objeto daquela enrolação toda das leis complementares. Isso não tem mais, né? Mas certamente esses artigos do PLP geram dúvidas. Eu só quis aqui colocar uma proposta, mas antes de passar a palavra para os palestrantes, eu vou só ouvir quem gostaria de colocar mais questões para a gente poder fazer uma rodada final. Então, antes dessa rodada final, eu estou agradecendo aqui a Luciana Goulart, que é a diretora do IF também, mas coloco então à disposição para ouvirmos novas colocações, perguntas antes dessa rodada final. Quem gostaria de fazer alguma Marciano, pergunta? eu gostaria só de fazer uma ponderação. Eu acho que se tudo der certo, né, será maravilhoso. Mas a gente fica com um pouco de receio do splitting, porque a gente vê também diversos programas estaduais, federais, que quando dá problema operacional, haja crise para poder resolver. Então, assim, a gente torce para que tudo dê certo, que vai ser o melhor dos mundos, mas eu não tenho tanto otimismo, viu, Tadeu? Eu acho, não sou nem pessimista, nem tô otimista, sou mais desconfiada mesmo. Eu queria só fazer uma pontuação, que o Marcelo trouxe algo que eu fiquei de trazer também. Eu coloquei no slide, Marcelo, eu tirei. Falei assim, eu estou em dúvida, eu estou mais em dúvida do que tudo para a gente poder pontuar, que é exatamente a questão da redação que se repete, né, mas sobre o estorno de créditos, quando há uma saída com um furto, deteriorada, enfim, você tem que estornar o crédito. Eu tive a mesma reflexão. Essa lógica, será que ela subsiste exatamente quando eu tenho a lógica de créditos físicos, né? Porque agora, quando eu passo para o crédito financeiro, eu tenho que mudar a chavinha, né? Eu tenho que pensar que tudo me dá crédito. Então, assim, talvez eu pensei, mas eu não amadureci muita ideia, né? Que realmente não faria muito sentido esse estorno nesse novo paradigma de crédito físico. E aí, como o fisco desconfia do contribuinte e vice-versa, né? Enfim, é uma relação difícil.
eu exigiria, então, do contribuinte a comprovação de que aquilo não foi uma fraude, porque eu acho que eles se mantiveram, porque o fisco tem muito medo dos artifícios que podem surgir, né, para se aproveitar desse crédito. Então, eu não consegui de fato elaborar, mas eu concordo com você no primeiro momento, que talvez para a lógica do crédito financeiro, que é crédito amplo, eu não sei se realmente faz sentido manter o estorno desses créditos, né? A gente tem jurisprudência que fala, acho que até súmula do STJ, que, por exemplo, quando você der saída e acontecer um furto, você não deve ter o IPI que você destacou recolhido, porque senão estaria recolhendo de novo, né? O crédito que você não aproveitou, que tem do contributo do seu fornecedor e o seu próprio. Mas quando a gente vai ler aquilo que dá suporte a essa súmula, acho que é 671, não tenho certeza, os ministros, eles falam que pela lógica da não cumulatividade, o estorno teria que acontecer, você só deixa de pagar o tributo na saída. Então, acho que são reflexões ainda que a gente precisa realmente amadurecer, e acredito que essa fase é exatamente essa, né? Toda mudança gera um certo desconforto, um certo receio, até a gente se adaptar, acostumar, mudar o raciocínio. Essa fala do Marciano, para mim, é muito interessante, né? Que um raciocínio de uma natureza mais econômica. Então, a gente precisa entender e trabalhar isso para poder abraçar, né, todo esse sistema aí, que com certeza a gente espera que possa melhorar toda essa situação. Era essa ponderação só sobre esse ponto específico que eu gostaria de comentar. Ótimo, ótimo, Elisângela. Já que você tocou nesse ponto, eu também vou discordar do Marcelo nesse ponto, porque se uma empresa compra algo para o seu estoque e esse estoque é deteriorado, porque, por exemplo, o prazo de validade. Eu sou uma empresa de farmacêuticos, eu comprei alguma coisa para revender, só que eu comprei e depois o prazo de validade acabou e eu não revendi. Se eu disser que ela pode manter o crédito, é como se nunca tivesse ocorrido nenhuma operação tributável com relação àquelas mercadorias, porque todos os débitos anteriores vão estar no meu crédito, que eu vou manter. Então, é como se no mundo da economia aquele produto nunca houvesse circulado, mas ele circulou. Ele circulou anteriormente, de uma mão para outra, de uma mão para outra, de uma mão para outra, e aí, quando chega na última fase, ele se deteriora, não vai haver uma outra saída. Então, o que a lei diz é, bom, então, não pode tomar o crédito, fica arrecadado, né, o valor das operações anteriores, mas essa última operação não vai gerar efeitos, porque efetivamente eu não vou revender, não vai haver débito. Mas se eu mantiver o crédito, é como se efetivamente toda aquela cadeia anterior não fosse implicar em nenhum tipo de recolhimento. E o ICMS é um imposto, né, que ele é não cumulativo, ok, mas que ele é multifásico, ele é plurifásico. Então, se alguma coisa andou, de repente se deteriorou, até ali eu devo cobrar o tributo. Dali para frente, não. Certamente não faria sentido eu dizer, mas não importa que tenha sido roubado, que tenha sido deteriorado, você vai pegar o valor da sua venda, que poderia acontecer, aí não. Então, é isso que a Elisângela colocou, essa lógica de que. Então, assim, claro que se você pensar em algum tipo de margens técnicas, né? Não, sempre tem algum tipo de deterioração de tantos por cento e tal, você poderia até, mas se você disser que não precisa destornar nada, todos os casos, então, por exemplo, furto mesmo, imagine que uma empresa tem o seu galpão roubado, furtado, etc., e tudo ali sumiu, né? Se você disser que ela pode manter o crédito, você está dizendo que todas as etapas anteriores ficam sem relevância econômica, arrecadatória nenhuma, porque tudo vai ser objeto do crédito, né? Mas, enfim, foi boa a colocação da Elisângela aí também. Mais alguma? Eu vou passar a palavra para o professor Marcelo, para o Tadeu, para a Elisângela, mas queria saber se mais algumas pessoas gostariam de. Depois que eu voltei desse problema de internet, eu não estou conseguindo ver aqui todo mundo. A minha tela está tipo aquela tela de segurança, que está meia boca aqui, enfim. Mas Daniele, Lohane, Marina, Fernando, querem fazer alguma colocação antes de eu fazer a rodada final?
Por hora não, Marciano. Acho que a questão que eu queria mais que vocês comentassem, vocês acabaram de falar aí sobre o furto, o roubo. Acho que era a minha pergunta, você já colocou a sua visão contraposta. Foi bom, obrigada. Muito bem. Bom, então a gente também já está se encaminhando aqui para as 9 horas. Eu vou então fazer essa rodada final, vou agradecer a presença de todos e vou passar a palavra para a Elisângela, para o Tadeu e para o Marcelo para uma última rodada, mas eu acho que valeu muito a pena. Eu até verifiquei aqui que continua gravando. Deve ter dado uma interrupção, mas voltamos à gravação. Então a gente está registrando tudo isso. E até vou fazer aqui no ar, no ar não, né, que a gente não está ao vivo, mas é para que fique registrado. O IF pretende fazer um mini curso sobre esse novo sistema tributário, mas aí a gente tem que esperar as votações terminarem, né? Não dá para a gente começar a fazer um mini curso sobre esses artigos, a gente está conversando aqui sobre eles, artigo tal e tal, de repente a Câmara não vota, o Senado muda, vai e volta, mas quando isso for aprovado mesmo, né, vamos supor que o Senado aprove esse ano, volta para a Câmara aprova, pronto, agora temos uma regulamentação, ainda que ainda não haja, ou que ainda não, nesse momento não exista o regulamento, né, que vai ficar para depois, que o comitê gestor se instalar, etc., pelo menos já vamos ter as leis complementares. Aí certamente o IF está cogitando de fazer um mini curso para que a gente possa fazer aquela abordagem artigo por artigo, né? Que hoje não está tão claro ainda. Mas, enfim. Então, vou passar a palavra pela ordem, então, das exposições, primeiro para a Elisângela, depois para o Tadeu, finalmente para o Marcelo, para encerrarmos. Elisângela, então você tem a palavra. Obrigada, Marciano. Eu queria só mesmo agradecer, dizer que foi um prazer, né, estar mais uma vez na mesa de debates aqui. Eu acho que o nível do IF é sempre diferenciado. Reforçar, né, que eu comentei do meu não tão otimismo, mas dizer que eu não tenho ilusão nenhuma de uma reforma tributária perfeita. Eu acho que toda reforma ela precisa acontecer e as coisas vão se ajustando ao longo do tempo, né? Torcer e trabalhar, que eu acho que esse é o nosso papel enquanto advogados, enquanto cidadãos, acadêmicos, professores, de trabalhar para que essa reforma tributária ela seja de fato, né, uma reforma mais racional no que tange à operacionalização, justa socialmente, né, que é o que a gente espera, e que a gente possa de fato perseguir essa não cumulatividade plena, já que é isso que faz o sistema tornar menos regressivo, mais justo. Então, eu queria só dizer, agradecer e dizer o seguinte: junto com a reforma sobre o consumo que se inicia, ela sozinha não vai mudar a nossa sociedade, né? Nós precisamos pensar, e eu não vou, né, adentrar por isso deste final, numa reforma sobre a renda, para que possam caminhar juntas e a gente realmente ter alguma mudança significativa na nossa sociedade. É isso que eu gostaria de dizer e agradecer a presença aí de todos e o convite mais uma vez. Muito bem, muito obrigado a Elisângela. Teremos outras oportunidades aqui, mesmo que ela não esteja no papel de palestrante, tenho certeza que ela vai prestigiar aqui mesas de debate do IF nas próximas desse semestre. Muito obrigado. Tadeu? Agradecer também, pessoal, pela presença, pelos debates. Comentar rapidamente que essa antinomia, né, essa suposta antinomia entre o que a Constituição previu e sempre previu dessa forma, né, de que o crédito do IVA, né, e antes do ICMS, ele estaria vinculado à cobrança na operação anterior e não ao pagamento, e supostamente em confronto com a redação do PLP, que já parte do pressuposto que o pagamento deve ocorrer para o crédito tomar. Realmente eu estava com essa visão já há bastante tempo, mas nos últimos tempos eu comecei a enxergar como sendo da seguinte forma: a Constituição ela colocou uma condição, né? Como é uma norma constitucional, ela não tem a pretensão de encerrar o assunto. Então, ela colocou uma condição. É, Pode haver exigência do pagamento para o creditamento, desde que se tenha um ambiente propício a isso. Qual que é o ambiente propício a isso? Possibilidade do adquirente fazer o pagamento, que aí ele tem segurança total de que o tributo vai ser pago, ou que haja um mecanismo, que é o split,
que possibilite que o tributo seja pago no ato, na liquidação financeira da operação. E a lei complementar está trazendo isso. Ela está trazendo o split payment. E o split payment tem essa possibilidade de que ela traz claramente a possibilidade do tributo ser. Aliás, é isso que vai acontecer, o adquirente que vai pagar o tributo. Então, realmente, eu não estou vendo uma antinomia, uma inconstitucionalidade em princípio. Eu acho que a gente vai ter um problema, talvez não um problema jurídico, a gente vai ter um problema prático, social, econômico, se o split não funcionar. Mas do ponto de vista constitucional, eu estou enxergando dessa forma, que a Constituição colocou uma condição e a lei complementar cumpriu essa condição. Foi trazer o split, né? E, enfim, para concluir, eu acho que vamos ter desafio, estamos tendo mudança, estamos tendo insegurança, mas tudo isso, eu trocaria isso, ou estou trocando isso, pela confusão que a gente vive atualmente. Acho que realmente, ainda que a gente possa ter dificuldades e dúvidas e inseguranças, pior do que está, eu acho difícil mesmo, considerando todos os percalços que a gente tem com esses tributos, né? PiscoFins, né? A PiscoFins é o responsável pelo maior contencioso que a gente tem hoje, né? Então é isso. Tô tentando ser otimista e o ponto que faltava para esse otimismo ser pleno era acreditar que esse split pode funcionar e eu estou conseguindo enxergar melhor. Espero que funcione como está sendo concebido. É isso. Obrigado a todos. Boa noite. Obrigado, Tadeu. Antes de passar para o Marcelo, só um minuto sobre a questão do split payment, né? De fato, hoje, se você é um supermercado que você vende no varejo, aqui as pessoas pagam é, e você ainda não tem que pagar o imposto, né? Você vende para as pessoas pagam em dinheiro, por exemplo, ali, você não efetivamente ainda vai ter um tempo para poder recolher o tributo, mas na hora do crédito, se você comprar prazo, né? Você pode, por exemplo, como um grande atacadista, você consegue prazos muito mais alargados, você já pode tomar o crédito. Então, você toma o crédito mesmo sem ter o desembolso e vai fazer esse desembolso daí a, sei lá, 60 dias, 90 dias, e quando você também recebe o recurso, é, você ainda vai ter um prazo para poder pagar, enfim, isso tudo vai mudar. Então, o split payment, mesmo que aconteça isso que o Tadeu mencionou, que tecnologicamente ele seja bem, tá tudo redondinho, o fluxo de caixa das empresas realmente vai mudar. E eu acho que nem sempre essa mudança no fluxo de caixa vai ser algo inconstitucional ou contra a não cumulatividade. Às vezes vai ser a perda de uma vantagem que existe hoje, né? Mas pode acontecer também de haver algum tipo de violação, porque a gente não sabe exatamente como é que vai ser esse mundo do split payment, né? Em tese seria realmente algo bem redondo, mas vamos aguardar. Agora, certamente que tem negócios, que tem tipos de negócios hoje em dia que acabam se beneficiando dessa possibilidade de eu, por exemplo, tomar o crédito imediatamente, sem depender de nada do que vai acontecer, de quando eu for pagar pelas minhas compras, e se o meu fornecedor vai efetivamente recolher ou não, isso vai mudar. A questão é saber se é a perda né, de um negócio mais beneficioso ou se efetivamente é uma vinculação, um desrespeito de direitos constitucionais vinculados, né, à não cumulatividade. Professor Marcelo Rios, muito obrigado, o senhor tem a palavra. Também agradecer. Acho que a gente tem que, embora tenha essas desconfianças, a gente tem que estar otimista. Então, eu também estou otimista. Acho que vamos ter aí muita novidade, muito estudo, muita coisa para fazer aí nos próximos 10 anos, se Deus quiser. Marciano, com relação à questão do furto, eu acho que não. Eu acho que, não sei se eu entendi bem, mas eu acho que dentro da sua lógica, você está na loja do crédito financeiro, do crédito físico. Você está dizendo assim, não vai ter crédito porque a operação não vai acontecer, mas nenhuma operação que a empresa adquirir, por exemplo, para uso e consumo, ela vai seguir. E mesmo assim ela vai ter o crédito. É exatamente essa a mudança de paradigma, é exatamente essa mudança para o crédito financeiro. Então, se eu adquiro uma mercadoria no meu estoque, ela se perde, o que aconteceu com essa mercadoria? Consumo. Eu tive o custo. Esse custo ele vai estar embutido em outras mercadorias que eu vou vender, as que eu não perdi. Imagina, eu compro lá um material de limpeza para o meu estabelecimento. Esse material de limpeza não vai continuar circulando. Ele é uma despesa que eu vou ter
para produzir o meu produto, que vai ser vendido com IBS e CBS. Então, não sei se, mas eu acho que é uma mudança. Essa lógica sua, ela só vale, se eu entendi, para o crédito físico, que está deixando de existir. Um ponto. No caso, entendi perfeitamente a questão que o Tadeu colocou, e eu concordo. Ele faz uma interpretação da lei complementar conforme a Constituição. Mas eu acho que deveria, a gente é ressabiado nesse ponto. Acho que na lei complementar deveria também ter o desde que, né? Então, é condicionado ao pagamento desde que acompanhado do split. Não foi isso que ele colocou. Então, não foi isso que a lei complementar trouxe. A minha preocupação de continuar desse jeito é de o split não funcionar para todo mundo e, mesmo assim, o crédito ficar condicionado à comprovação de pagamento por outras questões mais burocráticas. Então, acho que são só essas as considerações. Agradeço, é sempre um prazer, uma oportunidade aqui debater com todos e satisfação, e vamos para o próximo. Muito bem. Muito obrigado, professor Marcelo. Obrigado, então, à Elisângela, ao Tadeu. E vamos ter mais mesas de debate ao longo dos próximos meses. Eu convido a todos que estão aqui que participem dessas outras mesas também. Obrigado, Daniele, Lohane, Marina, Fernando, Carolina, Isadora, Bárbara, por terem acompanhado. Esse debate vai ficar gravado e vai ser disponibilizado no canal do YouTube. Muito obrigado a todos, um grande abraço e vamos prosseguir aí com as nossas mesas. Grande abraço. Tchau, Obrigado, tchau. Elisângela, mais uma vez, viu?